Aí me veio essa informação na cabeça, fiquei com medo, a adrenalina subiu, coração acelerando, tac, 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 tac. Eu percebi o avião fazendo a curva. Eu percebi que ele voou, né? Tava escuro já, tava escuro, estava assim. Eu diria que o voo mesmo ia ser 6 horas, eu acho que era umas 6h30, tava meio escuro, dava para ver todas as luzes da cidade acesa. Aí eu vi que ele subiu um primeiro patamar, podemos dizer assim. Daqui a pouco eu percebi que ele fez uma curva. Daqui a pouco ele começou a subir outro patamar. Hoje eu sei, tá? Um conhecimento básico, justamente por assistir vários canais de aviação, que ele sobe, tá? Uma determinada altura, ou ele sobe fazendo a curva para a direção que ele vai, depois sobe uma altura, depois sobe outra altura, depois vai estabilizar em uma outra altura lá X, tá? Mas tudo isso é comunicado para a gente pelo rádio ou pelo microfone do piloto. Pânico, suor, calafrio. De repente o avião estabilizou ali na primeira pista, né? A gente chama assim, a primeira estrada lá em cima, que ele ia voar um trecho, tá? Vamos imaginar que ele fosse voar 1 hora e meia mais ou menos naquela altura. Até depois, e por último, depois ele ia chegar lá na altura máxima que ele poderia subir. Quando chegou nessa primeira altura, eu de lá do meio do avião, mas bem no centro do avião, curioso assim, olhando, né, de longe a janela, né? Tava com medo de cair o avião, mas também curiosidade, a emoção da primeira viagem. É fantástica a viagem. Se não fosse o medo, a gente aproveitava melhor. Aí eu pensando assim, cara, um dia eu sonhei com isso, cara, lá de baixo. Um dia eu sonhei com isso. Que pena que eu não estou na janela, que aí eu ia ver melhor pela janelinha, né? Como é que é lá dentro, curioso assim, aquele monte de gente, parecia um formigueiro. Aí eu tô lá assim e daqui a pouco chegou um rapaz perto de mim. O cara chegou direto em cima de mim. Eu vi o cara saindo lá da ponta da asa que ele tava, a janela assim, eu tava basicamente no centro da asa ali, numa das fileiras do meio. E eu não sei por que o rapaz de repente chegou perto de mim. É, would you like to change place? Aí eu olhei para ele assim, né? Yes. Aí eu perguntei, uai, por quê, né? Por que trocar de lugar, né? Aí ele falou em inglês, é que eu tenho medo de voar e quando eu vou na janela olhando a asa, o motor lá, eu acho que o motor vai cair, que a asa vai quebrar. Você troca comigo, pelo amor de Deus? Eu falei, não, eu troco sim, claro, meu sonho é voar lá na asa. Yes, your dream. Eu falei, yes, my dream. E aí, levantei, meus colegas ficaram assim, poxa, o Davi conseguiu ir para a asa, rapaz, olha, o sonho de todo mundo é voar na janelinha, vir na janelinha, e ele bem em cima da asa, mas bem em cima da asa mesmo. Eu tenho um vídeo meu no Facebook, eu filmando com o celular na época muito ruinzinho, era um Apple chinês, filmando o motor e a asa lá fora, o coração acelerando, eu preocupado daquela porra parar lá em cima. Eu preocupado do motor parar, né? Eu falei, se o motor parar, não tem como o mecânico ir lá fora consertar.
E preocupado da asa quebrar também, né? Porque se a asa quebra, já era, né? Não tem como aquele negócio ficar lá em cima com aquele monte de gente. E o pior, né? Que na maioria dos casos, em alguns aviões, né? Além do pessoal, vai alguma certa carga, né? Era meu sonho, cara. Nossa, lá de cima eu olhando para baixo, vendo as casinhas. Embora tava de noite, você consegue ver as luzes lá embaixo, tudo acesinha, e você consegue dimensionar, né, só de olhar as casinhas lá, os barraquinhos, o que é ponte, o que é casinha, na altura que a gente estava, no primeiro patamar ali, no momento da subida. Rapaz, depois chegou o segundo momento de subir, tá? Eu já estava na janela nesse momento. O pedir, né? Quem tiver em pé, põe o cinto, né? Senta e põe o cinto, não levantar até segunda ordem. Muitas vezes é através do microfone ou você vê também através de sinais luminosos. Lá em cima no oceano, cara, tudo escuro, sabe? Você não vê nada assim na sua frente, tá? A gente não consegue ver. Mas olhando para baixo a gente consegue ver aqueles barcos que outrora era bem grandão, barco de turismo, aqueles barcos de viagem internacional, que muitas vezes chega a ser maior do que um prédio, do tamanho de uma formiguinha, cara. E não era um ou dois, você via vários, porque você está lá de cima, você vê uns encostados aqui, outros lá no canto, outros... Cara, e aí vem na cabeça, oh meu Deus do céu, nós estamos altos, hein? Eu não sei dizer exatamente que altura, mas eu tenho uma leve impressão que é algo em torno de 10 mil metros de altura. 10 mil metros, tá? Estou falando em metros. Se for em pés, a altura usada na aviação, aí vai ser umas 3 vezes isso, não faço ideia, deve ser isso mesmo, tá bom? Aí eu tô lá, aquela asa, tá? Movimentando assim, ó, fazia isso, ó, mais ou menos isso aqui, ó. Que quando você observa, o avião tá indo para frente, mas a asa ela tem uma certa flexibilidade ali, ó, assim, mais ou menos isso. Eu olhando para aquela asa em cima do oceano, vendo aquelas luzinhas daquelas embarcações lá embaixo. Falei, cara, se esse negócio despenca daqui, quem vai contar a história para meus netos? Eu me lembro como se fosse hoje. Lá em cima é tão frio que fazia assim. Eu me lembro que na aeronave, no painel da aeronave, mostrava lá mais ou menos assim na época, algo em torno assim de 25, 20, 30 graus negativo. Eu não me lembro, não tem essa precisão, mas era frio, frio para dar de pau. Eu me lembro como se fosse hoje que a curvatura que a asa fazia na ponta, tá? Fazia um enflechamento assim de gelo, mas gelo mesmo, gelo gelado, o gelo da atmosfera que ia batendo ali acumulando e fazia um enflechamento dando um tamanho, a curvatura da ponta da asa maior, mas era de gelo. Nos flaps da asa, tudo congelado, sabe aquela película de gelo em cima, tá? E eu olhava aquilo, eu entrava em desespero. Aí a emoção era tão grande, aí a razão, né, foi acima da emoção. Eu peguei um celularzinho velho, é um Apple chinês. Inclusive tem a maçãzinha. A diferença de um para outro é que a maçãzinha do Apple chinês
Ela é feita, se eu não me engano, tá? No caso do que eu peguei, ela era um pedaço de chapa de tampinha de garrafa. Aí a razão falou mais alto do que a emoção, do que o pânico. Eu peguei o meu celularzinho e falei, eu vou filmar, porque se eu filmar, né, eu vou ter como amanhã depois provar para alguém que eu voei de avião, baiano, cabeçudinho, barrigudinho, voando de avião, não é para qualquer um. Aí eu comecei a filmar, aí a comissária me flagrou filmando. Eu não sei por quê, tá? Eu tô falando em 2010. Hoje você acessa as mídias sociais aí, todo mundo tá filmando dentro do avião. Mas na época, ela falou que eu não podia filmar, tá? Aí eu pedi desculpa, sorry, sorry, sorry. Ela falou, ok, ok, ok. Peguei o celular, fiz de conta que guardei, mas coloquei o celular no vidrinho assim do avião e continuei filmando e de olho vendo se ela vinha, né? Aí consegui filmar o motor do avião. A filmagem era tão ruinzinha que tá toda embaçada. Tá lá no meu Facebook, tá? Então depois que ela me flagrou filmando, ela falou que não podia filmar, tá? Hoje em dia, estou falando em 2023, você vê tudo aí, as pessoas filmando, inclusive avião caindo e a pessoa filmando. E é claro que a pessoa que está filmando não sabe que o avião está caindo ou que vai cair. Mas hoje em dia nós vemos isso. Café da manhã, a janta, cara, uma delícia. A moça passou com um carrinho cheio de bebidas, né, antes, né? Eu doido para experimentar umas bebidas, mas aí eu pensei comigo, não, se é para morrer, se de repente esse negócio cai aqui, eu quero estar ciente do que para onde eu estou indo. Agora você imagina, você lá em cima, no avião, a 10 mil metros de altura, a moça passa com um carrinho lá com bebidas, que na época, estou falando da época, hoje deve estar mais barato, mas na época uma dose era 300, 400 reais. Não era nem comum em lugares de pobre assim, aquelas bebidas, né? É o uísque francês, é o uísque não sei da onde, é vinho não sei da onde, não sei o quê. Aí eu acabei tomando, eu me lembro que suco de laranja. Almoço gostoso, café da manhã gostoso. É claro que o café da manhã foi lá onde nós estávamos, já estava chegando, estava próximo, pode-se dizer assim, do nosso destino, tá? Outra coisa que eu observei lá de cima, cara, da altura que nós estávamos, só neve, aquelas montanhas, aquelas rochas. Você sabia que era alta? Porque você via o avião quase raspando a, quase raspando a barriga na montanha, e quando você olhava para baixo assim, você via, vamos imaginar assim, um prédio do tamanho de um tijolo, tá? E por isso que eu sabia que era alto, que era muito alto. Aquele negócio tudo branco assim, próximo do destino. Passamos perto dos Alpes ou em cima dos Alpes. Você olhava lá de cima, aquelas plantas que só dá em local frio, aquele tipo de pinheiro, lugar frio, você via tudo assim, tudo branquinho, tudo gelado. Foi numa época próximo do Natal, foi em novembro, tá? Se eu não me engano, era por volta. Foi no dia 10 de novembro que nós fomos, se eu não me engano, tá? Mas já estava tudo, os ambientes lá próximo, tudo preparado já, ou antecipando
o Natal. No aeroporto de destino, lá na Alemanha, Frankfurt, Frankfurt. Nós chegamos lá, cara, mas tinha tanto segurança com armas. Não era, eu tô falando de arma, tô falando lá de metralhadora, fuzil, e normalmente do lado eu acho que do lado que eles veem aquela aglomeração de pessoas, e também depois do acidente do terrorismo, né, nos Estados Unidos, as seguranças aumentaram, mas lá tinha muita segurança, os caras ficavam olhando para nós, assim como se estivesse procurando alguém, caçando alguém diferente ali naquele meio, tá? Voltando um pouquinho atrás, antes do aeroporto, né? Esse meu colega que tomou o remédio aqui em Guarulhos, quando o avião, olha a eficiência do remédio, quando o avião tocou na pista, tocou, o que o avião fez, sabe, fez aquela ondulação assim para cima assim, ele virou a cabeça para o meu lado assim. Aí ele tocou nele assim, eu entendi, né, mais ou menos a mensagem corporal dele. Ele fez assim, tô vivo, né, assim. Aí ele olhou para mim, chegando, eu falei, cara, acabamos de chegar. Aí ele falou assim, ufa, então estamos bem. Eu falei, estamos bem. Essa é a história muito resumida, minha primeira viagem de avião, com muito medo. Foi uma vez um sonho de olhar para cima, né, e ver aquele monte de lata voando, cheio de gente, pesado. Um dia eu estava lá dentro, uma viagem de 12 horas, é cansativa quando você vai sozinho assim, sem ninguém do lado para conversar, porque não é todo mundo que está no avião que quer conversar com você. E no meu caso, em especial naquele dia, eu estava do lado de pessoas que falavam línguas totalmente diferentes da que eu conhecia, pelo menos o básico. Então é ruim você viajar 12 horas. Acho que eu levantei 2 vezes no máximo para ir ao toalete. E levantei também para esticar um pouco a perna quando podia levantar, né? Turbulência, foi leve as turbulências, não foi nada complicado, igual nós vemos hoje as pessoas comentando. Foi assim minha primeira viagem. No futuro eu vou postar um vídeo falando da cidade onde eu fiquei, a maneira diferente deles lá com a nossa aqui, tá? Eu diria que é o jeito de cada país tem o seu jeito, tem o seu comportamento. E aí no futuro eu vou postar um vídeo falando a respeito disso. Stand-up Barraco Comedy Brasil e cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Sejam bem-vindos. Quando você nos visitar lá na internet, no YouTube, se inscreva, dê um joinha e envie para os seus amigos, compartilhe com seus amigos, porque é esse joinha e esse compartilhamento que vai fazer com que os nossos canais disparem. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.